Ontem, o Endrick fez algo que não passou despercebido na França. Depois do show absurdo que ele deu em campo, uma reação em especial chamou a atenção. A de Zinedine Zidane. Sim, o Zidane, um dos maiores da história. Um cara que não costuma falar à toa, não costuma se empolgar fácil. E mesmo assim, o que saiu depois do jogo virou assunto nos bastidores do futebol francês. Então fica comigo até o final do vídeo, porque eu vou te mostrar o que o Zidane disse, como isso repercutiu na França, e porque essa reação diz muito sobre o nível que o Endrick está alcançando agora. E no fim, quero saber de você. Isso tudo já coloca o Endrick em outro patamar? Para entender o impacto disso tudo, a gente precisa falar do momento que o Endrick está vivendo agora. Depois de um período complicado no Real Madrid, com poucos minutos e muita cobrança, ele tomou uma decisão que poucos jovens tomariam: sair da zona de conforto para jogar, para ter bola, para ter responsabilidade, para voltar a ser protagonista. E no Lyon, isso está acontecendo rápido demais. Em pouco tempo, o Endrick já mostrou personalidade, confiança e, principalmente, fome de jogo. Ele não entrou para se adaptar. Entrou para decidir, e ontem foi o maior exemplo disso. Hat-trick, jogo no bolso, presença constante na área, frieza absurda para finalizar e ainda sofrendo pênalti. O que chama a atenção não é só o número de gols, é como ele faz. Ele ataca espaço, se movimenta como centroavante experiente, finaliza com calma de veterano e joga com uma confiança que não combina com a idade que ele tem. E isso tudo está acontecendo na França num campeonato físico, tático, onde jovem não tem privilégio. Se não entrega, não joga. E o Endrick está entregando muito. Por isso a repercussão foi tão grande, não só entre torcedores ou jornalistas, mas entre nomes gigantes do futebol, que sabem reconhecer talento quando vem. O tipo de talento que não aparece todo ano, nem toda década. O Endrick deixou de ser o garoto promissor para virar o assunto do dia. E quando 90 isso minutos acontece, foi exatamente o tempo em que Xabi Alonso colocou o Endrick para jogar a temporada inteira. Não presta pro Real Madrid, tem que ficar no banco de reservas, um jogador abaixo da média. Exatamente o que falaram do Endrick enquanto ele estava no Real Madrid. O Endrick se muda e vai pro Lyon. Chega no Lyon desacreditado, e mesmo assim dão uma camisa 9 para ele porque sabem do potencial dele. O que o Endrick faz? O Endrick faz 3 gols somente no primeiro tempo. Primeiro hat-trick dele na Europa, vestindo a camisa do Lyon na França. Então, o garoto que estava no banco de reservas e que não prestava pro Real Madrid nem para ajudar, mesmo que ficasse no banco, mas mesmo para ajudar não prestava. Isso mostra o quanto um técnico com um ego grande pode acabar com a carreira de um atleta. O Endrick chega como um fenômeno no Lyon. São 3 jogos, 4 gols e 1 assistência. Acho que se o futebol brasileiro, se a seleção brasileira precisava de um camisa 9, esse camisa 9 ele se mostra hoje completamente apto para vestir a camisa 9 da seleção brasileira. O Endrick pode sim ser o camisa 9 da Copa do Mundo. Coloca nos comentários aí a sua opinião. E é exatamente aí que entra a reação do Zidane. Eu ouvi falar do Endrick já há algum tempo, desde quando ele ainda estava no Brasil, e obviamente acompanhei o que aconteceu com ele depois no Real Madrid e agora aqui na França. O que posso dizer é que ele é um jogador muito jovem, mas que não joga como alguém que acabou de chegar ao futebol europeu. Isso é o que mais chama atenção para mim. Ele parece confortável em campo, parece entender o ritmo do jogo, e isso não é algo que se ensina facilmente. Quando você observa com calma, percebe que não se trata apenas dos gols. Os gols são importantes, claro, mas o mais interessante é a forma como ele se movimenta sem a bola, como ele escolhe os espaços, como ele não se esconde do jogo. Muitos jogadores jovens ficam esperando a bola chegar. Ele não. Ele vai atrás do jogo, participa, se oferece. Isso mostra personalidade. Não gosto muito dessa ideia de criar rótulos cedo demais. Já vi muitos jogadores começarem muito bem e depois terem dificuldades. Mas no caso dele, o que vejo é uma base sólida.
Ele não parece jogar no limite da emoção o tempo todo. Ele toma decisões simples quando precisa e decisões mais ousadas quando o momento pede. Isso é sinal de maturidade. O futebol francês é um campeonato duro, físico, muito intenso. Para um jogador da idade dele chegar e ter impacto logo de início, não é algo comum. Isso não acontece por acaso. Existe trabalho, existe preparação. E também existe coragem, porque ele poderia ter ficado confortável em outro contexto. Escolheu jogar, escolheu se expor. Ainda é cedo para falar de onde ele pode chegar. O mais importante agora é continuidade. Jogar com regularidade, aceitar os momentos difíceis, porque eles vão existir, mas se ele continuar nesse caminho, com essa mentalidade, com essa vontade de aprender, ele tem tudo para crescer muito. O que mais me agradou foi a calma. Mesmo depois dos gols, ele não pareceu eufórico demais. Parecia focado no jogo, no coletivo. Isso diz muito sobre o jogador e sobre como ele enxerga o futebol. Para mim, quando um cara como o Zidane fala desse jeito, sem exagero, sem oba-oba, isso diz muito. Porque o Zidane não é de hype. Ele não entra em moda, não se empolga fácil, não cria personagem. Quando ele analisa futebol. E se ele parou para observar o Endrick, é porque tem algo ali que vai além dos gols. O que a gente está vendo agora é o Endrick fazendo exatamente o que precisava fazer: jogar, se expor, errar, acertar, decidir. Ele não escolheu o caminho mais fácil, escolheu o caminho que prova quem ele é. E isso, para mim, pesa muito mais do que qualquer discurso. A Copa do Mundo não é só sobre talento, é sobre momento, personalidade e coragem. E hoje, olhando o cenário, fica difícil imaginar o Brasil sem um jogador com esse perfil. Um atacante que não se esconde, que assume responsabilidade, que decide jogos grandes e que não sente o peso da camisa. Quando você junta isso com a forma como ele já respondeu em estreias, em jogos decisivos, na seleção, no clube, a conclusão fica clara. Não estamos falando de promessa. Estamos falando de um jogador pronto para ajudar agora. Zidane enxergou isso com frieza. A França está vendo isso. A Europa está vendo isso. E se o Brasil quiser realmente competir no mais alto nível na Copa, jogadores como o Endrick não são opção, são necessidade. Agora eu quero saber de você. Depois do que vimos hoje, depois da reação do Zidane, dá para deixar o Endrick fora da Copa? Comenta aqui embaixo, porque esse debate só está começando. Se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. A história do Endrick está sendo escrita agora e você vai acompanhar tudo aqui.